O Esporte Clube do Recife foi confirmado hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal o campeão brasileiro de 1987. O Flamengo, que sempre contestou o resultado, travou uma batalha judicial que chegou ao fim quase 30 anos depois. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Flamengo. O time contestava a decisão do Superior Tribunal de Justiça de que o Esporte Clube do Recife é o único vencedor do Campeonato Brasileiro de 1987. O Clube dos 13, formado pelas equipes com as maiores torcidas do país, organizou a Copa União, que hoje seria a chamada Série A. Com isso, a CBF resolveu montar um campeonato com os clubes que ficaram de fora desse torneio, numa espécie de Série B. Os times foram divididos em 2 módulos: verde, com os times do Clube dos 13, e o amarelo, com os times reunidos pela CBF. O Flamengo e Internacional, campeão e vice do módulo verde, se recusaram a jogar um quadrangular final contra Sport Guarani, campeão e vice do módulo amarelo. Desde 1988, Flamengo e Sport disputam nos tribunais o título do Campeonato Brasileiro do ano anterior. O caso veio parar no Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o relator ministro Marco Aurélio negou o pedido do Flamengo. O time entrou com um novo recurso, julgado nesta terça-feira pela primeira turma do STF. O ministro Marco Aurélio reafirmou que a decisão já havia transitado em julgado e não poderia ser modificada. O raciocínio desenvolvido na sentença, transitada em julgado, é linear. Admitida a validade do regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional de 87, outorgado pela diretoria da CBF, deve o Esporte Clube ser reconhecido, aspas, como campeão brasileiro de futebol profissional, campeão do ano de 1987 pela Confederação Brasileira de Futebol. O ministro Luiz Roberto Barroso discordou. Para ele, não houve violação ao que foi julgado. Sport e Flamengo deveriam dividir o título de campeão. A jurisprudência do Supremo já assentou em diversas oportunidades que as consequências jurídicas de fato supervenientes não são abrangidas pela coisa julgada. Nessa linha, a Corte considerou possível a reestruturação da remuneração de servidor para excluir o pagamento de determinada vantagem em forma de percentual, ainda que o percentual tivesse sido reconhecido como devido por decisão transitada em julgado, desde que o valor da vantagem fosse absorvido pelo quantum total da remuneração reestruturada. Do mesmo modo, no presente feito, o fato superveniente, reconhecimento do Flamengo como também vencedor do Campeonato Brasileiro de 87, não viola a coisa julgada, desde que mantido o mesmo título em favor do Sport Recife. Única providência material determinada pela decisão que transitou em julgado. Mas os ministros Rosa Weber e Alexandre de Moraes seguiram o voto do relator. Por 3-1, os ministros mantiveram a decisão de que o Esporte Clube do Recife é o campeão brasileiro de 1987. O Flamengo não tem direito a dividir o título. Com isso, se encerra uma batalha judicial de quase 30 anos.